Olá, galera, tudo bom? Vamos hoje dar início a mais uma aula, agora o capítulo 19, que fala ainda sobre alguns tipos de coesão. Esse é o último capítulo dessa série de elementos coesivos e nele nós vamos ver a coesão por justaposição. Vamos ver dentro do texto como que se comporta a noção de tempo, espaço e assunto. Quais elementos, quais são os conectores que nós podemos utilizar dentro do nosso texto para poder, então, demarcar espaço, tempo e sobre qual assunto nós vamos falar. Vocês vão ver que teremos mais conectores. Voltem a alguns exemplos, assim como nós estamos vendo, exemplos de textos, frases, como esses conectores se comportam e quanto eles são importantes para a coesão. Na justaposição, a gente vai ver que é um tipo de coesão sequencial. Então, eu preciso seguir uma sequência para ter um sentido lógico. E é essa sequência que nós vamos ver como se comporta. Então, vamos lá para mais um capítulo. O módulo 19, ele vai falar sobre a sequenciação por justaposição. Então, muitas das vezes, a coesão é conseguida por meio de encadeamento entre os enunciados, sem elementos explícitos de ligação. Então, a vírgula, a pontuação, tudo isso indica uma sequência de encadeamento em que a gente precisa trabalhar. Exemplo, em nosso país, a distribuição de renda continua cada vez mais injusta. É uma vergonha. A gente começa com um elemento indicando aí uma questão de espaço, né? Um conectivo que indica lugar. Então, além disso, eu vou fazendo uma sequência. Eu falo que a distribuição de renda continua injusta e isso é uma vergonha. Então, há um encadeamento. Eu dou a situação e depois exponho aí a minha opinião. Encadeamento de segmentos textuais por justaposição. Eu posso usar o em seguida, finalmente, a propósito, a seguir, 2 meses depois, à esquerda, via-se uma porta que abria para um jardim. Por quê? Porque eu estou dando a ideia de local, então de espaço. Isso é muito importante dentro da sequência de justaposição, tá? Tempo, espaço e assunto. Mecanismo de coesão sequencial. A justaposição serve para estabelecer a sequência no texto, indicando o tema ou a mudança de assunto, a sequência temporal, a ordenação espacial e a ordem dos assuntos no texto. Então, o que eu falei anteriormente para vocês. Assunto, tema e espaço. A justaposição serve para indicar essa localização. Fazendo balanço do que se discutia até o momento, constata-se que os modelos apresentados são excessivamente redutores. Primeiro fazemos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos fazem. Então, eu tenho aí a ideia de tempo e de assunto, né? Primeiro fazemos nossos hábitos, depois os hábitos nos fazem. Ordenação por tempo ou espaço, olha aí. Agora, já, ainda, depois, em seguida, breve, logo, que, finalmente, frequente, saiu aí com trema, que não existe mais, mas acabou saindo. Após, antes, à medida que, sempre que, naquele tempo, ultimamente, entre outros conectores que nos apresentam aí a ideia de tempo. De espaço, longe de, perto de, em frente, lá, cá, além, presentemente, detrás, entre outros inúmeros conectores que indicam o espaço. Indicadores de tempo, a gente tem aí em pouco tempo, em muito tempo, logo que, assim que, antes que, depois que, quando, sempre. Então, apresentei para vocês aqui várias possibilidades que nós podemos usar dentro do nosso texto. Na apostila de vocês, mostra aí, no capítulo 19,
os principais articuladores de tempo, espaço e assunto. Então, para marcar a passagem de tempo, a gente tem um dia depois, uma semana depois, 3 meses depois, mais tarde, um pouco mais cedo. Marcar a ordenação espacial, a gente tem a direita, a esquerda, na frente para localizar o leitor. Ordenar os assuntos, a gente tem aí em primeiro lugar, primeiramente, em seguida, por fim. Então, vamos olhar os exemplos. Lá em cima nós temos: cheguei cedo na escola, horas depois, percebi que não seria aceita por meus colegas. Então, eu tenho aí, horas depois, eu tenho cedo, que indicam aí o tempo, a relação temporal dentro do meu trecho. Então, eu tenho aí uma localização. Agora, o segundo exemplo, estava isolada ali, olha ali, ó, indicando espaço, marcando ali uma ordenação espacial. À minha frente, um grupo de meninas cochichava. Atrás de mim, alguns meninos riam. Então, eu tenho frente e trás, o ali. O último exemplo. Primeiramente, não concordo com ideias preconceituosas. A seguir, acho que é falta de educação a quem semeia discriminação. Por fim, denunciarei qualquer prática de segregação. Então, aí, o primeiramente faz com que eu possa ordenar os assuntos que eu estou falando e logo depois o a seguir. Então, primeiramente uma coisa, a seguir outra. E por fim, então a gente tem aí primeiramente, a seguir e por fim. Eu consigo ordenar 3 fatores. Consigo ordenar 3 fatores com esses conectores. Vamos ver agora exemplos de como esses conectivos eles aparecem, onde nós conseguimos enxergar ele no nosso dia a dia, nas rotinas, nos textos. Ele dirigia e usava o telefone para não perder tempo. Um dia bateu em um poste. Claro, era questão de tempo. Teve sorte, ninguém se feriu, só perdeu dinheiro e muito tempo. Então, aí uma crítica para quem dirige, fala no telefone, né? Que a ideia é para não perder tempo. Só que, na verdade, aí acabou se perdendo muito tempo porque precisou resolver todo o problema, né, da batida. Então, a gente tem um dia, localização, né, de tempo, e um poste, localização de espaço. Então, eu tenho a demarcação aqui de tempo e espaço no meu texto. O próximo, vou aproximar aqui para vocês, tem o poema de Cecília Meirelles, de Duas Velhinhas. Esse poema, ele não foi escrito, tá? Na data que tá aqui, essa data é de postagem, gente. Ele provavelmente tenha sido escrito no início de 1900. E a gente tem, assim, 2 velhinhas muito bonitas, Mariana e Marina. Estão sentadas na varanda. Marina e Mariana, elas usam batas de fita, Mariana e Marina, e penteados de tranças, Marina e Mariana. Tomam chocolate as velhinhas, Mariana e Marina, em xícaras de porcelana, Marina e Mariana. Uma diz: como é tarde, linda, não é, Marina? Como a tarde é linda, não é, Marina? A outra diz: como as ondas dançam, não é, Mariana? Ontem eu era pequenina, diz Marina. Ontem nós éramos criança, diz Mariana. E levam à boca as xicrinhas, Mariana e Marina. As xicrinhas porcelana, Marina e Mariana. Tomam chocolate as velhinhas, Mariana e Marina, em xícaras de porcelana, Marina e Mariana. Observem os trechos destacados. Se vocês perceberem, o texto vem falando do presente. 2 velhinhas ali conversando. Então, a gente tem, estão sentadas, elas tomam chocolate, levam à boca as xicrinhas.
todos esses trechos destacados em amarelo, eles estão aí destacando algo de presente. Então, eu falo aí a ideia de presente. O tempo é o presente. Observem a conjugação verbal. Essa conjugação, ela tem a ver com a coesão. Eu estou falando de uma atitude presente, os meus verbos estão conjugados no presente. Agora, observem que a parte destacada em Salmão, quando ela fala ontem, nós temos o quê? Tempo passado. Tenho aí o era e o éramos. O verbo, então, mudou. Ontem eu era pequenina, ontem nós éramos crianças. Então, a coesão, ela modifica porque eu faço uma modificação temporal. Eu voltei o tempo. O lírico, né? Voltou o tempo aí. E por isso, esse ontem, ele demarca uma localização no tempo e o verbo também modifica para concordar com essa questão temporal. Só por curiosidade, a imagem aí de cima não é nem de Mariana, nem de Marina, mas sim da autora Cecília Meirelles, que no ensino médio, com certeza vocês estudarão sobre ela, sobre essa grande autora. Olhem aqui, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Olhem aqui, a crítica aí, né, rede social, internet, e a questão social, aí a rede, questão da pobreza, que serve aí para muitos filhos, né? 8 filhos que esse casal tem. Então, esse aqui em casa, eu tenho uma localização. Eu tenho um conectivo aí no texto que vai me demarcar um espaço, né? Vamos analisar esse texto? Observem que há palavras que estão demarcadas em verde, que vão dar ideia de tempo, e as outras que dão ideia aí de lugar. É óbvio que quando você estiver lendo esse texto, você vai perceber outros conectores, como já lá no início, tem o talvez, o nisso, mas nós não vamos analisar isso agora, já que vocês viram em aulas anteriores. Agora nós vamos analisar esses demarcadores de tempo e espaço, ok? Então, nesse texto há outros elementos coesivos, porém, nós só vamos agora observar os que mostram tempo e espaço. Então, a gente tem lá o celular em nossas vidas. Talvez você não tenha pensado nisso, mas já imaginou que o celular existe há pouco tempo? Basta você assistir a reprise de uma novela da TV de 2 décadas atrás. Olha aí, ó. Retornei 2 décadas atrás. E logo, olha o logo, perceberá muitas situações que são bem diferentes das encontradas nos dias atuais. Então, a gente tem aí demarcando o tempo passado, relacionando com os dias atuais. Então, há essa relação de tempo passado, presente. Graças ao celular, as pessoas saíam para os seus compromissos e só era possível entrar em contato com elas quando chegassem os seus destinos. Olha a ideia de lugar. Isso contando que lá onde estivesse, existisse um telefone fixo disponível. O fato é que durante o trajeto, ideia de tempo, seja ele perto ou longe, ideia de lugar, as pessoas ficavam incomunicáveis. Essa pequena caixinha que as pessoas costumam levar dentro de suas bolsos ou dependuradas no pescoço, e aí demarca lugar, provocou uma grande mudança na nossa sociedade. Antes, olha aí, ó, voltando ao tempo passado, o telefone se limitava a fazer e receber ligações. Olha o verbo aí, ó, limitava, pretérito imperfeito, para indicar o antes. Hoje, olha aí o hoje.
fazendo de novo aquele jogo lá em cima, de relação de passado e presente. Observaram? Hoje, vários recursos são utilizados. Olha aí o presente, vários recursos são utilizados. Torpedos, e-mails, fotos, vídeos, jogos e outros. Tudo mudou muito depressa e certamente mudará muito mais. Imagine só que a primeira demonstração de um aparelho portátil de comunicação à distância foi feita em Nova York em 1973 pelo estrangeiro Marty Cooper. O aparelho que ele usou pesava quase 1 quilo e media 25 centímetros. No Brasil, a primeira ligação por celular foi feita na cidade do Rio de Janeiro no mês de dezembro de 1990. O aparelho custava uma fortuna e a conta outra. Então, vocês viram dentro de um trecho, principalmente por ser tão importante essa relação, por ser comparação de tempo passado e tempo presente, como, se bem utilizado, os indicadores de tempo enriquece o nosso texto. Esse encadeamento, essa sequência textual, ela é tão importante. Então, essa coesão sequencial, ela é extremamente importante dentro do texto. Olhem aí outro exemplo. Antes de dar certo, dá errado. Faltou acento desse dá, né? Dá muito errado. Você se desespera, acha que vai enlouquecer, perde a noção e aí, finalmente, a felicidade chega. Esse finalmente, ele vai dar ideia aí de assunto, né? Então, finalmente chega a felicidade. Então, eu estou anunciando aí a um novo assunto, que é a felicidade. Olhem outro exemplo. Antes de julgarmos as pessoas, devemos sempre, em primeiro lugar, pensar ou pelo menos imaginar qual situação ou quais situações as pessoas estão passando e vivendo no seu dia a dia. Julgarmos alguém pelas aparências de antemão, sem saber o que realmente está acontecendo com ela, é tão... Então, ficou aí um questionamento, né? Antes, eu tenho ideia de tempo. Então, em primeiro lugar, eu mostro aí o quê? Um assunto. Então, vou apresentar um assunto, né? Então, mostra aí o que eu vou falar. O antemão também, ele é importante, porque antes daquilo existe uma outra coisa para se falar. E no seu dia a dia que dá a ideia aí de onde acontece o problema. Olha em primeiro lugar aí de novo. Temos que salientar, em primeiro lugar, que a educação provoca uma mudança nos indivíduos. Só vou ler esse trecho. Então, esse em primeiro lugar, eu vou falar qual é a primeira atitude em relação à educação, né? Então, eu tenho um papel aí com a educação. Desculpa, no final, que não ficou demarcado, mas a gente tem aqui falando, para se ter discernimento deixando de servir a massa de manobra e se comportar como um animal de rebanho, seguindo os outros sem saber onde ele vai, como vai, nem onde vai acabar. Olha aí a ideia de sequência, onde vai, como vai, nem onde vai acabar. Então, há essa sequencialização aí também feita por ponto, que nós vimos que é possível lá no início. O outro exemplo que a gente tem muito utilizado no fim dos parágrafos, que você vem aí dizendo o que é, e para terminar, você usa aí o por fim, né, para dar ideia de assunto. Por fim, se realmente queremos ser cidadãos plenos e conscientes dos nossos deveres de cidadania, temos que lutar para que seja cumprida todas as leis. Então, foi-se apresentado vários assuntos e ele vai terminar com esse conectivo aí por fim. Mostrar aí que terminou essa sequência de citações, de fatos. Olhem aí
essa ideia de espaço, né, e tempo dentro da história. Só lembra que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22 de Paris. É claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para ela que ela me trouxe. Então seria um questionamento aí do que a gente está fazendo no mundo, né? Qual é o nosso papel no mundo? Tirinhas de Mafalda é essa ideia, né, da gente pensar, refletir. Então a gente tem uma sequência espacial que a gente consegue identificar. A gente consegue ver aí a questão de tempo e de assunto. Finalmente ela me deixou aqui. Então, termina essa sequência. Então, dentro dessa tirinha, a gente consegue identificar todos esses elementos coesivos. Olhem mais um exemplo. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas nossas mãos. Cara, daqui a 30 anos não vamos mais ser crianças. Então, a gente tem aí a sequência do agora e do futuro, que é o daqui 30 anos. Eles usam as locuções verbais aí para indicar os verbos vamos fazer, né? Que é o faremos, para indicar o futuro. E ela usa não vamos mais ser, seria o seremos. Olhem na primeira tirinha, que é o agora, fiquei sabendo. Então, a gente tem o presente. Então, aqui a ideia de presente e futuro. Aí, como vocês gostam, estou trazendo conectivos além para vocês, né? Então, para vocês verem que há vários conectivos, há várias sequências que podemos dar no nosso texto. Então, de causa, inicialmente, do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já. Exemplo, então, por exemplo, isto é, já vimos alguns desses, né? Estou trazendo mais para que vocês possam aumentar aí o grupo de conectores de vocês. Semelhança, igualmente, segundo. Olha aí, introdução, você pode usar inicialmente, primeiramente, desde já. Continuação, além disso, do mesmo modo, acresce também. Conclusão, enfim, desta forma, em suma. Tempo, logo após, ocasionalmente, posteriormente. Então, são vários conectores aí que você pode estar utilizando no seu texto para enriquecer o sentido. Vamos ver essa questão aí do Enem? Essa questão, ele quer que você perceba o sentido de cada conector. Eu já deixei o conector destacado, que ele quer que analise, e nós vamos fazer a questão que está na próxima imagem. Então, cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Então, a gente tem mais também, que eu estou acrescentando mais uma ideia, e como morte súbita e derrame, eu estou comparando. Significa que manter a alimentação saudável e praticar atividades físicas regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial. Então, eu incluo aí, além disso, eu dou mais um fator. 2 níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Esses fatores aí são os ditos anteriormente. Somados, reduzem a chance de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Então, a gente tem aí as ideias veiculadas
no texto se organizam, estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. Esse respeito identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. O conectivo mais também indica uma ideia de contraste. O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e glicose no sangue. Então, a resposta certa aí é a letra B, que o mais também, a letra A é o além disso, que marca a sequencialização de ideias, ok? Reduzem as chances de infarto, está depois de fatores, então ele não retoma, porque vem depois. E todos os outros, como eu expliquei antes, estão no sentido contrário. Questão bem simples, né, gente? É a questão de interpretação, de observar aí como a coesão funciona. Então, até a próxima aula. Próxima aula já começamos com um novo assunto. Última aula de coesão, que vocês possam aí estudar, relembrar e perceberem o quanto essa aula é importante. Até mais. Qualquer dúvida, só contactar pelas redes sociais ou na sua aula ao vivo.